Bom dia, meu nome é Leonardo Lopes e você está no Filosofia e Fé Cristã. Hoje vamos continuar aqui os estudos no livro do Colin Brown e livro Filosofia e Fé Cristã, na página 19. Nos últimos áudios a gente tratou sobre Agostinho de Hipona e o Colin Brown começou por Agostinho justamente porque é nas bases da Idade Média, e aí essa base pode ser descrita como o Agostinho, em muitos sentidos, assim como também com outros pensadores, mas fundamentalmente com Agostinho, na Idade Média onde vai ocorrer esse primeiro contato de uma forma mais intensa entre a fé cristã e o pensamento greco-romano, a filosofia grega antiga. E depois de tratar o Agostinho, aqui na página 19, o Colin Brown trata um pouco, de uma forma muito resumida, da filosofia grega. E aí é nesse ponto que a gente vai começar aqui hoje, na página 19. Então, ele começa falando sobre o Platão, nasceu em 427, morreu em 347 a.C. Era um filósofo ateniense e o Colin Brown segue mais ou menos aqui a linha que é seguida pela maior parte dos manuais. Se a gente conversar com um especialista em Platão, talvez ele discorde da maior parte dos pontos que vão ser colocados aqui. Mas esses são os pontos que estão presentes na maior parte dos manuais e que, de uma forma geral, ao longo dos séculos foram repassados como sendo uma fotografia do Platão. Quer dizer, esse é o Platão que se apresentou no pensamento. E no que consiste, então, e da forma como Colin Brown trata? Bom, de uma forma geral, os manuais de filosofia, eles dizem que Platão ele é responsável por criar duas realidades, digamos assim. Uma realidade que ele chama de sensível, que seria o mundo empírico, o mundo dos objetos, das coisas materiais, por exemplo, a cadeira que você pega, limpa, se senta, e um mundo assim chamado suprassensível, que seria o mundo das ideias, das formas ideais, que seriam o modelo perfeito para a nossa realidade empírica, que é imperfeita. Então, nesse sentido, os manuais eles tratam, e aqui eu uso um exemplo clássico que todo professor de filosofia usa. Se você pegar vários tipos de cadeira, você vai ver que todas elas vão diferir em alguma coisa. Só que existe alguma coisa que nos permite, mesmo com cadeiras tão diferentes, chamá-las de cadeira, usar essa palavra cadeira para nomeá-las. E essa coisa são justamente as ideias, no caso, a ideia de cadeira. Quer dizer, eu consigo nomear o nome cadeira porque no fundo existe uma ideia de cadeira, que dá o que a gente pode chamar de cadeiridade. E nesse sentido, o que é perfeito são essas ideias e a nossa realidade empírica ela é imperfeita, ela é uma cópia. Por exemplo, o Platão vai dizer que a pintura é a cópia da cópia. Por quê? Porque a natureza já é uma cópia de uma natureza ideal. E a pintura seria então copiar essa cópia. Bom, o Colin Brown ele utiliza uma interpretação bem particular, bem peculiar, em que ele compara o mundo empírico com o mundo de sombras e o mundo suprassensível com o mundo espiritual, um mundo eterno de formas espirituais. E aqui, claro que tem uma diferença muito clara entre o que se entende por espiritual na cultura judaica, na cultura judaico-cristã, e espiritual no sentido grego. Mas ele não explicita aqui, é bem, ele é bem sucinto, mas com certeza ele deve estar pensando aqui propriamente no alegoria da caverna.
Na alegoria da caverna, nós temos a história de alguns homens que estão dentro de uma caverna e eles estão amarrados e olhando para o fundo da caverna. Atrás deles tem uma chama, uma fogueira, e mais à frente tem a saída da caverna. As pessoas que passam fora da caverna, elas têm a sua imagem, a partir do fogo que está na caverna, refletido na parede. Então, quem está na preso lá dentro da caverna, quando observa essas imagens, observa somente sombras. E é isso que o Platão vai dizer. A nossa realidade, ela não é dada de antemão. O que nós enxergamos são sombras. Para o Platão, é somente a partir do exercício filosófico da dialética em que essas sombras elas se apresentam como reais. Então, um desses prisioneiros, que provavelmente Platão se inspirou na figura do seu mestre Sócrates, se liberta dessas correntes e ele começa então a avançar para a entrada da caverna. E à medida em que ele vai fazendo isso, os olhos dele vão doendo porque estão se acostumando com a luz. E quando ele sai, ele se depara então com uma outra realidade, muito mais verdadeira, muito mais bela e também muito mais justa, que é a realidade, a própria realidade mesma. E aí ele percebe que o que ele via antes eram apenas sombras e por isso era algo fantasioso, irreal, não era a verdade. Agora sim ele estava de posse da verdade. Ele continua adentrando esse novo mundo, digamos assim, e sobe a um monte onde ele contempla o responsável por perceber a realidade como era, que é o Sol. O Sol ilumina e a partir da iluminação, da luz, ele vem a demonstrar a realidade mesma. E aí esse saído da caverna, que muito provavelmente é Sócrates, ele sente um ímpeto muito grande de voltar à caverna e avisar aos seus colegas que ainda estão presos lá que na verdade eles estão vivendo uma ilusão, que a verdadeira realidade está fora da caverna. E aí me parece que é nesse sentido que o Colin Brown utiliza essa dimensão de sombras para citar o mundo empírico. Bom, seria Platão. Platão ele é uma base para Agostinho. O Agostinho ele não sabia muito bem, não era excelente, digamos assim, na língua grega. E então o que acontece é que ele, por conta disso, houve uma dificuldade ao acesso desses livros mais antigos de Platão. Não se sabe ao certo quais livros de Platão ele leu, muito provavelmente a República, o Timeu, mas não se tem ao certo quais livros ele leu. É certo que ele teve acesso às ideias de Platão muito de uma forma indireta, a partir do neoplatonismo de Plotino, porque havia um sujeito chamado Mário Vitorino que traduziu as obras de Platão e algumas de Aristóteles para o latim. Então, na verdade, essa tradução é, claro, quase toda de Platão. Aristóteles, acho que ele traduziu só mesmo um livro chamado Categorias. E mesmo assim não tenho certeza se foi todo. Mas então o Agostinho tomou contato com a filosofia de Plotino e isso influenciou muito na filosofia dele, principalmente naquele período chamado Cassicíaco, os diálogos de Cassicíaco, posteriormente depois os diálogos de Milão, Roma. E é claro que há aqui uma notória influência de Platão sobre Agostinho. Quer dizer, o próprio mito da caverna, não é? O homem que sai da caverna, em certo sentido, é o homem que sai do mundo do pecado. Ele sai desse mundo de trevas, de sombra, em que estava morto nos seus delitos e pecados. E quando ele adentra a região de luz, ele passa a ver a realidade como ela realmente é.
Obviamente, a grande figura que lá para Platão ilumina a realidade é o Sol. Não o Sol entendido somente enquanto Sol, o astro, mas o Sol enquanto um princípio, uma unidade que irradia a verdade. No Agostinho, essa luz, ela é justamente a luz da graça. Enquanto o homem está preso no seu orgulho e soberba, ele está dentro da caverna, ele está dentro do mundo de trevas, com a ilusão de que vai poder alcançar a verdade. Mas a partir da graça e a partir da mediação do Logos, da razão que se encarna, que é Jesus Cristo, aí então vem uma iluminação profunda ao homem em que ele consegue perceber a realidade como ela é. Obviamente, essa questão da luz para o Agostinho, acho que eu já citei isso em áudios anteriores, é muito forte, a questão da iluminação, e tem uma vinculação, e isso não é falado muito em academias, faculdades de humanas, porque geralmente tende-se a se fazer, eu gosto de usar uma expressão que chama-se pasteurizar o filósofo. O que seria pasteurizar o filósofo? É você retirar, no caso do cristianismo, né, é você retirar todos os elementos do filósofo ao ponto que ele aparenta ser um próprio ateu, muitas vezes. E eu já vi isso acontecer várias vezes. Por quê? Por que que isso ocorre? Porque, de uma forma geral, tem-se uma certa tendência hegeliana